A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Nos estúdios da SMTV temos connosco a doutora Maria José Raposo, presidente da UMAR Açores, formada em História pela Universidade dos Açores. Uma referência nos Açores e no país na luta dos direitos das mulheres e na procura da igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Bem-vinda, doutora Maria José. Obrigada, Quanta Graça. alegria, quanto prazer me dá estar aqui consigo para uma conversa certamente de veras interessante, porque as suas experiências também são muito interessantes. A Maria José é licenciada em História. Como é que foi esse percurso? Porquê a História? Olha, sempre que eu me lembro, sempre me interessei por saber a história de Portugal, a história dos Açores, como é que tínhamos chegado aqui, as nossas origens, se tinham vindo muitos homens, se tinham vindo muitas mulheres, eu sempre me interessei por isso. Sempre foi a disciplina que eu sempre gostei mais, e depois a seguir era a língua portuguesa. E, portanto, quando tive que fazer a minha opção para a universidade, não pensei duas vezes. Embora tivesse ali um bocadinho dividida, andei ali um bocadinho dividida com a área social, mas a História teve um apelo muito maior e não estou arrependida pelo percurso que fiz nesse aspecto. Para mim, evidentemente que analisando ao fim desses anos todos, há coisinhas que eu podia mudar e que eu podia ter alterado, mas no cômputo geral estou muito contente com a caminhada que fiz e com a opção que fiz na altura. E essa licenciatura permitiu-lhe ser por algum tempo professora? Exatamente, durante bastantes anos. O que resultou numa experiência muito interessante na sua vida também. Exatamente, e ainda hoje leciono nas escolas profissionais e, portanto, grande parte da minha vida profissional foi dedicada ao ensino, em várias escolas da região, do Faial, de São Miguel. E qual foi a escola que mais a marcou? Qual foi o maior desafio em termos educacionais? Em termos educacionais, talvez seja a primeira escola onde eu lecionei, que na altura foi o Liceu da Horta, na Ilha do Faial, por ser a primeira escola onde eu lecionei. Mas tem muitas marcas e tem marcas muito positivas por todas as escolas onde passei e não posso escolher uma porque ia ofender os meus alunos e as minhas alunas, que ainda hoje atravessamos o passeio para nos cumprimentar, para dar um beijinho, para saber da vida uns dos outros, mesmo aqueles alunos e aquelas alunas que a dado momento eu tive que ser um bocadinho mais ríspida, mais fria, mais intransigente e, portanto, hoje em dia é com muita alegria que os vejo a fazer as suas vidas, a encaminhar os seus filhos e, portanto, não vou escolher nenhuma escola, tenho experiências muito boas em todas elas, embora neste momento e nos últimos anos tenha me dedicado mais às escolas profissionais e é uma faixa etária de pessoas, de homens e de mulheres que muito me interessam. Mas eu sei que a Escola de Rabo de Peixe foi a escola que mudou o seu percurso de vida. Foi, sim, senhora. Então o que foi que aconteceu? Mudou porque eu estava nesta escola na altura em que conhecia a Clarice Canha. Admirava o trabalho da Clarice Canha aqui em São Miguel e nos Açores em geral na altura. Via na televisão, na outra comunicação social e de facto ficava encantada com a força e com a motivação que aquela senhora tinha em relação aos direitos e às coisas das mulheres. E depois tive o grato prazer de a conhecer durante uma palestra e travamos aí o nosso primeiro contacto. E depois, a partir daí, foi um rolar de acontecimentos nas nossas vidas e até hoje, há 20 anos que trabalhamos juntas. Mas quem é Clarice Canha? Nossa amiga de longa data. É verdade. E a quem nós endereçamos um grande abraço daqui dos estúdios da SMTV. É verdade, igualmente. O que é que fazia a Clarice Canha é uma mulher extraordinária. Nós costumamos a dizer que todas o somos, mas há mulheres de facto que são com a letra grande e ela é uma mulher com a letra grande. Ela é de facto, eu disse isso nos 25 anos da UMAR e continuo a repetir, ela é a matriarca da igualdade nos Açores. Portanto, foi ela que trouxe à ribalta, à nossa sociedade, todas nós pensarmos o que é isto da igualdade, o que é isto de termos direitos, o que é isso de nós falarmos dessas temáticas sem nunca menosprezar a outra metade da sociedade que são os homens. Antes, pelo contrário, nós precisamos desses homens para fazerem a mesma luta. O que nós queremos, de facto, é a igualdade de oportunidades. E a Clarice teve todo esse trabalho de o fazer. Se hoje em dia, Graça, ainda estamos a falar nisso e ainda há tanta desigualdade, imagina há 25 anos atrás. Ela teve que travar lutas muito tremendas. Grandes. Ela tem uma expressão... Contra tudo e todos. Ela tem Na uma altura expressão... não havia sensibilidade nenhuma para as questões da mulher. Ela tem uma expressão muito bonita, que é dela, e que de facto ela diz, perante qualquer adversidade, ela diz sempre, há que partir pedra. Há que partir pedra. E ela partiu muita pedra. Então, quando Maria José chega,
Ela partiu muita pedra. Já estava esse processo em Já. andamento? A UMAR era uma delegação aqui em São Miguel. Era uma delegação aqui em São Miguel, já tinha uma delegação na Terceira e já tinha uma delegação no Faial. E a linha SOS Mulher existia há sensivelmente 2 anos. E, portanto, a linha fez o ano passado praticamente 20 anos de existência. E, portanto, havia todo um trabalho, uma construção de um trabalho que aquela mulher e outras voluntárias, mas encabeçada pela Clarice, que trouxe aqui para os Açores. Ora, ela para mim era uma motivação, era uma inspiração. E de facto que a zona de Rabo de Peixe não era uma zona apetecível para a maior parte das pessoas irem trabalhar para lá. E de facto havia muita dificuldade em encontrar formadores na área social e na área histórico-cultural para trabalhar com mulheres das comunidades pescatórias. E é aí que ela faz o convite. E quando ela faz esse convite, eu não pensei 2 vezes. Eu disse, vamos embora, vamos partir pedra. E, portanto, fomos à descoberta e foi das melhores experiências que eu tive. Nós estamos a falar de há quantos anos atrás? Há 22 então, Maria anos já está atrás. no mar Sensivelmente, há 20 anos. O que é que significa a própria sigla UMAR? Sim, a própria sigla, portanto, a UMAR apareceu em Portugal a seguir o 25 de Abril. E quando aparece em Lisboa, no Porto, quase em simultâneo, quando aparece essencialmente para fazer uma luta pelos direitos laborais das mulheres, porque as mulheres não tinham acesso ao trabalho e a UMAR aparece para permitir isso. Por isso é que a sigla quer dizer União de Mulheres, Alternativa e Resposta. Muito bem. Dá uma sigla do UMAR. E quando aparece é para isso. Só que depois o UMAR começa-se a perceber que a maior violação que estas mulheres sofriam eram dentro das suas próprias casas, dentro das suas próprias famílias. E começa-se a perceber do fenómeno, a dimensão do fenómeno que era a violência doméstica, que era a violência conjugal. Nas suas diferentes classes, nas suas diferentes faixas etárias. E tipologias também. Completamente diferentes. E aí o UMAR começa a trabalhar a questão da igualdade. Não só uma igualdade laboral, mas sim uma igualdade entre homens e mulheres, a tal igualdade de oportunidade. E depois a Clarice traz estes princípios para o UMAR Açores e funda-se aqui uma delegação. E, portanto, só há sensivelmente 10 anos é que nós somos uma associação de cariz regional. Pretendemos o ser por questões burocráticas, por questões de ter número fiscal, não por nos distanciarmos do mar nacional. Não, nós vamos beber tudo ao mar nacional. Uma grande parceira, certamente, não é? Para toda a vida. Nunca será menos do que isso, do que uma grande parceira. E o mar continua a ter razões para existir nos Açores? Continua, As lutas continuam? Infelizmente. Isto era um dos meus sonhos. E quando cheguei ao mar, eu disse, ok, estamos próximo da mudança de século, vamos para o ano 2000, então isto vai acabar, estas violências têm que acabar. Infelizmente estava aí muito enganada. Hoje em dia, graças à violência no namoro, infelizmente é uma realidade nos nossos jovens, por todas as ilhas. A violência conjugal é uma realidade. Eu costumo dizer que não é um fenómeno, mas sim um flagelo. Um fenómeno para mim é algo que acontece pontualmente, num dado momento, num dado ano, e a violência doméstica, a violência conjugal não tem vindo a diminuir nos Açores. Eu não te posso afiançar isso porque não temos estudos para isso. Felizmente o Governo Regional vai fazer agora novamente um estudo sobre as diferenças, as desigualdades de género aqui nos Açores e vai-nos dar alguns números, mas o meu senso comum, aquilo que eu trabalho no dia-a-dia, é que os números têm vindo a aumentar. Mas não está na hora, também por outro lado, de quem exerce funções governativas, dos nossos políticos, terem uma palavra muito clara sobre esta problemática? Sim, porque nós não ouvimos, por exemplo, há mulheres que morrem nas mãos dos companheiros, e nós não ouvimos o presidente do país, o presidente do governo regional ter uma palavra de defesa. Não tem. Tem através do posicionamento contra esse flagelo. Tem através dos seus governos. O governo regional, através da Direção Regional de Solidariedade Social e através da sua secretária, tem. E há um interesse bastante pela área, há um interesse em diminuir, em colmatar as necessidades. Muito se faz, Graça, mas há muito ainda a fazer. E o que muito tem que se fazer tem que ser desde pequenino, educar as crianças para a igualdade. E esta igualdade é educar para a diferença, aceitar a diferença no outro e na outra. E, portanto, cada vez mais nós temos que descer aos mais novos, aos mais pequeninos, para que possamos, de uma vez por todas, acabar com estereótipos, acabar com preconceitos, acabar com mitos,
em pleno século XXI, graças a muitas das nossas jovens, ainda hoje acham que ciúme é amor. E o que é que a Maria José diz a essas jovens quando faz a formação? Eu respiro fundo para poder dar a resposta mais simples e a mais correta possível, no sentido que, ciúme nunca é amor, ciúme é sempre controle. Quem controla não ama, quem controla desconfia e, portanto, amor é uma coisa boa. E amar é cuidar. E amar é cuidar. E uma relação tem que acrescentar sempre mais à minha vida. E eu tenho que acrescentar mais à vida de outra pessoa. A partir do momento que eu entrar numa relação e a outra pessoa me tirar algo, não é uma relação saudável. No mundo laboral as coisas também não estão muito a favor da mulher, não é? Exato. Por isso é que nós não trabalhamos só com a violência, mas trabalhamos em projetos de procura de igualdade. E, portanto, no mundo laboral o que nos interessa neste momento são as lutas e tomar uma posição, por exemplo, um caso muito concreto aqui de São Miguel, são as trabalhadoras da COFAC, portanto, aquelas senhoras têm todos os direitos e os seus direitos têm que estar assegurados. E, portanto, o direito ao trabalho, o direito ao emprego, o direito à dignidade, o direito à remuneração correta pelo trabalho que fazem. Portanto, isto e também comparadas aos seus pares masculinos. Completamente. Porque fala-se muito e sabe-se muito aqui nos Açores, mas não se consegue provar que é a desigualdade salarial que existe entre os homens e as mulheres. No governo nota-se, mas nem tanto, mas no privado nota-se, isso é evidente. Mas no governo nota-se porque as mulheres raramente chegam ao topo das carreiras e nunca têm posições relevantes. Exatamente, por isso é que não se nota. Mas para se chegar lá, muitas vezes essas mulheres são impedidas de o fazer. Não de forma concreta, clara e explícita, mas com contornos. Não é? E nós sabemos disso. E há muitas mulheres que sabem disso e têm consciência disso, mas têm o medo de falar. Então as mulheres estão reféns do quê? Ainda estamos reféns de uma condição de mulher, que nós temos que ficar satisfeitas com aquilo que temos, nós devemos dar graças a Deus com aquilo que temos, portanto ainda estamos refeitas desta mentalidade, deste padrão educacional. Por isso é que ainda não conseguimos dar este salto. Ainda estamos reféns numa figura de que temos que ser boas esposas e boas mães, não podemos ser boas em outros aspectos da vida e, portanto, isto não é um querer, isto não é viver em pleno. A nossa liberdade não pode estar condicionada. Se eu tiver que condicionar a minha liberdade, sou eu que a condiciono e nem tu, nem outra pessoa o faz. Se eu optar por ser a mãe a tempo inteiro, tenho todo o direito de o fazer. Se eu optar por uma carreira profissional, tenho todo o direito de fazer. Mas as mulheres queixam-se, vão até junto de vós e deixam essa mensagem que estão a ser obstaculizadas na concretização dos seus sonhos e nas suas carreiras. Sim, procuram respostas. Muitas vezes, quando se fala na questão judicial, não é? Vamos pela via judicial para nós podermos provar isto e conseguirmos algum resultado, aí há um recuo nítido. Há os condicionalismos da família, há os condicionalismos porque trabalha naquela empresa há muitos anos. Eu lembro-me aqui uma situação de uma senhora em que ela dizia assim, mas eu não posso fazer isso porque eles foram os meus padrinhos de casamento. E a senhora era nitidamente explorada nas horas que trabalhava e na remuneração que recebia. E se calhar mais competente do que muitos homens no exercício das suas funções. E, portanto, o argumento que ela dava é que havia ali aquele laço familiar. Eles tinham sido os padrinhos do casamento dela e, portanto, ela não lhes podia fazer isto. E a senhora persiste num escalão que há muito tempo já o devia ter ultrapassado e que a diferença salarial no fim do mês não era mais nada menos do que 100 euros por mês. Num ordenado de 600 ou 700 euros faz muita diferença. Faz muita diferença. E, portanto, temos ali uma senhora presa a um laço familiar. Maria José, as escolas não têm sabido acompanhar este desafio da igualdade e da paridade entre homens e mulheres? Nem todas. Não podemos dizer no geral, nos Açores, mas nem todas. Ainda temos muitos obstáculos para entrar em algumas escolas. O próprio corpo docente não é receptivo. Não é. Pensa que não há necessidade de trabalhar essa área. Exatamente. Eu também acredito e concordo que há disciplinas com programas muito extensos e intensos, e eu percebo, mas que a falta de sensibilidade é a pior inimiga para esta área,
Não só o corpo docente das escolas, como também o próprio corpo diretivo das escolas. Portanto, já não tem nada a ver com há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu quando pedia para ir às escolas falar da igualdade de género, falar da violência conjugal, eu tinha às vezes assim umas caras de espanto. Ai, mas tens a certeza? Mas é isso mesmo que vocês querem? Ai, mas isto é melhor para os maiores de 18 anos, não pode ser. Hoje em dia não, Graça, hoje em dia nós não damos conta das solicitações, porque somos uma equipa muito pequenina, infelizmente, por falta de recursos financeiros. E, portanto, hoje em dia nós não conseguimos dar conta do recado. Portanto, já progredimos imenso, mas ainda temos muito a fazer. Porque a gente vem o 25 de Abril foi há 40 e tal anos atrás. 40 anos, 45 anos em história não é nada. E, portanto, a nossa mentalidade ainda está muito agarrada aos nossos avós. Mudar mentalidades não é fácil. Estávamos a falar da escola, mas a Maria já avançou aí um dado novo. Os nossos avós e as nossas avós. As famílias, ao fim e ao cabo, são espaços de perpetuação desses estereótipos, desses preconceitos e desta falta de paridade que continua a caracterizar. Completamente de acordo. Mas são mais as mães, são mais os pais, ou são os modelos que ambos oferecem às crianças? São os modelos. Não se pode dizer que sejam mais as mães ou os pais, e acho que aqui há uma equiparação, mas de facto é um modelo, porque nós temos muito o hábito de dizer no meu tempo, o meu tempo não foi ontem, Graça, o meu tempo é hoje. Se eu estou aqui, o meu tempo é hoje, não é ontem. Nós temos muito esta mania de nos resguardar com o passado. No meu tempo isto era assim, e então queremos perpetuar as coisas boas e as coisas menos boas. E o meu tempo é hoje. E o meu tempo hoje diz que eu devo educar o meu filho da maneira como eu educo a minha filha, tal e qual. A fazer a cama, a lavar a louça, a partilhar tarefas, a ter compromissos, a ter responsabilidades. Não, a gente ainda tem mães que diz, olha, Ana, vai fazer a cama. Oh, mãe, mas eu já fiz. Vai fazer do teu irmão, vá lá, porque ela é rapaz. Porquê? E mandam os meninos para as garagens, os brinquedos, e elas ficam... Graça, nós ainda persistimos. Tu vais a uma loja de brinquedos e tu ainda persistes no corredor dos brinquedos para os meninos e no corredor dos brinquedos para as meninas. Mas isso nunca vai mudar se não houver legislação que penalize. Porquê? Que penalize. Porquê que as meninas não podem brincar com legos? Porquê que as meninas não podem fazer puzzles? As meninas não são menos do que os meninos. Porquê que os meninos não podem pedir umas panelinhas para brincarem? Porquê ele, quando for grande, ele quer ser chefe de cozinha? Porquê que ele aos 6, 7 anos ele já não pode brincar com panelas? Porquê que ele não há de fazer tricô e não há de cuidar das bonecas para mais tarde ser um bom pai? Isto é que é uma verdadeira igualdade. Nós aí estamos a viver um paradoxo moderno, porque as mulheres têm mais formação universitária, está aprovado. Porque os próprios pais no masculino e as mães querem uma formação superior para as suas filhas, mas depois essas filhas avançam para os relacionamentos e nós temos as sogras e os sogros a querer exigir quase que elas tenham comportamentos, atitudes e tenham um papel de subserviente e de dona de casa para servirem os seus filhos. Então há aqui plataformas de interesses muitíssimo diversas, não é? Das famílias que investem na educação das suas filhas, mas depois elas vão para os relacionamentos e são as sogras e os sogros que não querem que elas se demitam desta função de criadas, entre aspas, dos seus filhos. Serem subservientes àquela vida familiar, como se fosse um destino, como se tu já tivesse aquilo destinado. À partida, ao nasceres do género masculino ou do género feminino, tu tens escolhas que estão predestinadas para ti. E essas escolhas não podem acontecer, não podem de maneira nenhuma acontecer. E nós notamos isso. Isso reverte-se na vida familiar das pessoas, como também vai-se depois repercutir nas relações de trabalho, nas relações entre os demais profissionais. Pois é, bem verdade. Quais são os projetos que a UMAR desenvolve neste momento que são passíveis de constituir a diferença? Nós iniciamos este ano um grande projeto, uma parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que é o projeto Violentómetro. E isto consiste, especificamente, nós vamos às escolas, pedimos às escolas que nos dê uma amostra significativa dos alunos desta escola, entre os 12 e os 18 anos, e nós aplicamos um inquérito. A primeira fase é a aplicação do inquérito. Um inquérito intenso, grande e bastante completo, em que os miúdos vão responder de forma anónima
como é que eles se veem numa relação de amizade, como é que eles se veem numa relação de namoro, como é que é o seu ambiente em casa, que riscos é que eles consideram e que comportamentos é que eles consideram que possam ter e que possam levar para uma relação, o que é isso, uma relação abusiva. Portanto, o inquérito anda à volta disso, dos comportamentos. Depois, esse inquérito é trabalhado pela Universidade de Trás-os-Montes e é um relatório escola a escola, que é sigiloso. E este relatório... Esse é um projeto a nível nacional? É a nível nacional, a nível nacional. Nós aqui nos Açores, a UMAR está empenhada em trabalhar aqui em São Miguel, em todas as escolas de São Miguel, nas escolas da Terceira e nas escolas do Faial. O objetivo aqui é nós percebermos, nessa faixa etária dos 12 aos 18 anos, que comportamentos de risco é que estes rapazes e essas raparigas têm nas suas relações de amizade e nas suas relações de namoro e futuras relações conjugais, para nós percebermos a dimensão da violência nessas relações. O que é que alguns relatórios vêm-nos a dizer? Infelizmente, minimizamos a violência. Usarmos piadas agressivas com o outro ou toques agressivos com outra, nós minimizamos. Ai, foi a brincar. Ai, não foi para magoar. Isto acontece muito pontualmente, não acontece sempre. As pessoas continuam a pensar assim numa altura em que os próprios piropos já foram alvo de legislação e com penalizações previstas na lei. Exatamente. Mas as pessoas ainda continuam a falar disto. E nós, quando vamos às sessões, porque depois do relatório vir, nós vamos trabalhar turma a turma estes comportamentos. E nós, quando falamos disso que tu falaste precisamente, os miúdos ficam admiradíssimos com esta história dos piropos. A gente mostra a lei, mostra o artigo, para eles depois irem googlar e procurarem, e eles começam a perceber que é ofensivo, que de facto é ofensivo. Nós não temos todo o direito de passear e de estar na rua à meia-noite, à 1 da manhã. Se o rapaz tem, porque é que a rapariga também não tem? E sem que alguém me incomode na minha privacidade. E, portanto, isto é uma forma de agressão. E é isso que nós levamos, porque muitas vezes esses miúdos não percebem, não sabem, ninguém lhes ensinou que aquela atitude que eles têm menos correta é, de certa forma, uma forma agressiva. E nós vamos ensinar viola isto. Os direitos. Viola os direitos da outra pessoa. Da outra pessoa. Exatamente. Eu estou aqui a recordar um projeto lindíssimo que a UMAR teve, isso não sei se continua, junto das mulheres que têm um papel importantíssimo nas pescas dos Açores. Exatamente. Esse projeto continua? Este projeto continua, vamos dizer, dentro de portas. Não estamos a fazer nada fora das portas da UMAR, mas nós continuamos o contacto com estas mulheres e queríamos muito retomar uma segunda fase desse projeto, porque hoje a realidade é diferente. A realidade há 13, 14 anos atrás, quando aconteceu o projeto, era uma realidade muito diferente da de hoje em dia. As mulheres conseguiram muitas delas direitos completamente, com base no trabalho projeto, de investigação que foi feito. Nesse projeto. E uma das coisas... A demonstração de evidências. Exatamente. Elas estavam a ser maltratadas. Completamente. Em espaço laboral. Nem eram reconhecidas. Não eram. Como parte integrante. E hoje em dia a sociedade foi acompanhando isso, as forças governativas também foi acompanhando esses anseios desta comunidade, e hoje em dia temos muitas dessas mulheres inscritas na Segurança Social, inscritas na sua embarcação como uma trabalhadora ativa daquela embarcação, e antes isto não acontecia. Uma das coisas imediatas que aconteceu, não só aqui em São Miguel, mas como também na Terceira e na altura no Pico, muito interessante foi que fazer-se uma gamela, para quem sabe a linguagem do mar, sabe o que é fazer, é preparar um artefacto que se leva para o mar para a apanha de uma certa espécie. Na altura, um homem que preparava uma gamela ganhava 5 euros e a mulher ganhava 2,5 euros por cada gamela. E, portanto, no final, as gamelas são iguais. E havia mais mulheres a fazer gamelas? Se ele levava menos tempo, ela levava mais tempo, não era isso que estava em causa. Estava em causa um produto final. E pelo facto de ser uma mulher a fazer, tinha um valor económico muito abaixo. Mas há mulheres que saem nos barcos? São pescadoras? Completamente. Efetivas. Nós temos aqui em São Miguel, a Zilda vai para o mar efetivamente. Aliás, houve uma altura que ela tinha 2 embarcações, o marido ia numa e ela ia na outra. E uma das filhas segue precisamente a profissão do seu pai e da sua mãe. É
pescadora de mar. Por isso é que nós, nos nossos trabalhos, a gente diz pescadoras de terra, pescadoras de mar. Aquelas de terra são aquelas que preparam todos os artifícios para a pesca. Nós, efetivamente, temos. Tínhamos no Pico, temos na Graciosa. Na Graciosa há uma senhora que, efetivamente, vai para o mar. Aqui em São Miguel já tivemos mais mulheres. Neste momento, que eu tenha conhecimento, a Zilda e a sua filha, que agora falta-me o nome, vão efetivamente para o mar. E nas outras ilhas? Nas outras ilhas, esta bendita crise que nos acompanhou nos últimos tempos levou a uma remodelação muito grande no seio da pesca, não só para os homens, como também para as mulheres. E o que é que aconteceu? Aconteceu uma imigração muito grande. Temos imensas senhoras que acabaram por emigrar à procura de outros destinos e de outros benefícios para a sua família. Mas, na altura do projeto, nós tínhamos à volta de 30 e poucas mulheres que, efetivamente, iam ao mar. Mas a violência doméstica, nas suas diferentes tipologias, é crime público. Nós já temos vizinhos, amigos, outros familiares a apresentarem queixa. Temos, sim, senhora. Há muita consciência cívica aqui nos Açores. Temos muitos vizinhos, muitos amigos, uma amiga ou um amigo daquela família que está preocupadíssimo com a segurança e com a vida daquela senhora e que faz a denúncia. Só que nós temos que ter atenção aí um aspecto. Temos que pensar sempre no perigo desta denúncia, porque a pessoa vai fazer a denúncia, ok, as forças de intervenção vão intervir, a um dado momento este agressor vai ter consciência dessa denúncia. Esta senhora que vive com este agressor pode ficar em maior perigo. Uma situação muito frágil. Muito. E, portanto, tem que se trabalhar. Por isso, é um problema, Graça, que as pessoas nunca devem trabalhar sozinhas. Devem recorrer sempre, e nos Açores não falta associações. Nos Açores, ponto e vírgula. Eu estou a falar sempre do contexto de São Miguel, Terceiro Faial. Não falta instituições de apoio às mulheres vítimas de violência, porque as outras ilhas, a realidade é diferente. E a violência mantém-se nas outras ilhas e há necessidade de calcular a segurança e a vida dessas mulheres. O Governo Regional teve a preocupação nos últimos anos, foram criadas aí nas outras ilhas, há os polos de emergência, há os polos de atendimento, que há sempre um técnico ou dois adstrito a esse polo e que geralmente está, o seu serviço é na Segurança Social, mas que tem preparação para atender e acompanhar vítimas de violência doméstica. Mas lá está a nossa pequenez. Muitas vezes a vítima não quer ir àquele polo de atendimento porque conhece a senhora que está lá, a senhora que está lá é sua sobrinha, a senhora que está lá é a cunhada da sua cunhada. E às vezes irmã de marido, a prima de marido. Pronto. Pois é, essa pequenez dificulta. E por isso há que ter muito cuidado. E o que é que nos acontece muitas vezes? Nós temos uma linha que funciona todos os dias das 7 à meia-noite e temos pessoas na linha que nos fazem esse primeiro contacto e depois nós avançamos que queremos fazer um atendimento. Se essa senhora está disponível, que a gente amanhã, X horas, vamos fazer um atendimento, nossa psicóloga, nossa jurista, eu própria faço o atendimento a esta senhora e depois os acompanhamentos via Skype. Já acompanhamos muita gente via Skype. Não é... As novas tecnologias não é o ideal, mas dentro do que é possível, é o que se pode fazer. Maria José, já há programas para apoiarem também esses companheiros, esses maridos violentos? Sim, aqui nos Açores. Porque muitas vezes os próprios também já foram vítimas de violência doméstica na sua infância e precisam de um apoio especializado. Claro. Isso está a acontecer? Está a acontecer. Há homens que estão a ser acompanhados? Sim. É o programa Contigo e passa sempre por ser o próprio tribunal, no momento da audiência, é que o próprio tribunal acha que aquele homem tem o perfil para frequentar esse programa Contigo. Portanto, este senhor não pode depender nem de álcool nem de outras substâncias para poder entrar neste programa Contigo. E este programa Contigo vai trabalhar com este senhor tudo aquilo. Isso é no âmbito da saúde? É um apoio garantido? É um apoio garantido, gratuito e sigiloso. Então não há grupos de terapia? Não. É um trabalho individualizado. Mas é sempre assim, Graça. Falaste, e o homem, ele foi na sua família, em pequenino e não sei o quê. Nós temos todos a capacidade de ver aquilo que temos de bom e de menos bom. E eu também devo ter o discernimento suficiente de perceber, eu estou a agir com uma atitude menos boa, então eu vou procurar ajuda, vou perceber porque é que isto acontece.
Então eu fui procurar a ajuda de um psicólogo para eu me conhecer, para eu perceber porque é que eu sou a reagir desta maneira. E, a segurança e a vida dessas mulheres. O Governo Regional teve a preocupação nos últimos anos, foram criadas aí nas outras ilhas, há os polos de emergência, há os polos de atendimento, que há sempre um técnico ou dois adstrito a esse polo e que geralmente está, o seu serviço é na Segurança Social, mas que tem preparação para atender e acompanhar vítimas de violência doméstica. Mas lá está a nossa pequenez. Muitas vezes a vítima não quer ir àquele polo de atendimento porque conhece a senhora que está lá, a senhora que está lá é sua sobrinha, a senhora que está lá é a cunhada da sua cunhada. E às vezes cunhada, irmã de marido, a prima de marido. Pronto. Pois é, essa pequenez dificulta. E por isso há que ter muito cuidado. E o que é que nos acontece muitas vezes? Nós temos uma linha que funciona todos os dias das 7 à meia-noite e temos pessoas na linha que nos fazem esse primeiro contacto e depois nós avançamos que queremos fazer um atendimento. Se essa senhora está disponível, que a gente amanhã, X horas, vamos fazer um atendimento, nossa psicóloga, a nossa jurista, eu própria faço o atendimento a esta senhora e depois os acompanhamentos via Skype. Já acompanhamos muita gente via Skype. Não é as novas tecnologias, não é o ideal, mas dentro do que é possível, é o que se pode fazer. Seria de facto interessante continuar esta conversa aqui com a doutora Maria José. Como já vimos, é uma mulher de muito saber, com muita experiência nestas áreas. Nós esperamos ter deixado aqui algumas dicas, algumas orientações para que esses fenómenos de desrespeito junto das mulheres terminem, sejam amenizados. E assim vamos despedir mais uma vez de todo o nosso auditório, dos nossos telespectadores, das nossas telespectadoras, desejando as maiores felicidades a todos vós. Não se esqueçam então, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.